Bom, outro projeto que deve estar dando mais dor de cabeça para encontrar espaços é o outro da pré-candidatura, a candidatura à reeleição de doutor Pessoa, Elivaldo Barbosa, porque envolve o abrigo político, né, o espaço dentro do Republicanos. O prefeito ainda segue em mau diálogo ou sem diálogo com a atual direção da sigla. A novidade de hoje é que o prefeito sempre diz, olha, sobre esse assunto eu não falo aqui porque aqui não é oportuno, não é momento. Vá lá no gabinete, na prefeitura ou na sede do Republicanos, enfim. Ou seja, o momento mais adequado para falar sobre o assunto. Não foi nem na prefeitura e nem no Republicanos, foi no campo, até mais adequado. E lá ele deixou mais clara a interpretação, a leitura do prefeito sobre essa mudança no Republicanos. Para o prefeito, eu percebi claramente, Joelson, foi uma quebra de acordo entre o que foi determinado pela direção nacional e o grupo político liderado pelo prefeito de Teresina. Vamos acompanhar depois as perguntas aqui para o Elivaldo. Vamos ver. O presidente do Republicano Nacional, o pastor Marcos Pereira, um homem de uma expressão cultural invejável, um homem de um posicionamento invejável dentro da República, disse que até 2026 o Partido Republicano no estado do Piauí pertencia a todos, mas principalmente o prefeito de Teresina. Eu acredito que essa tratativa, esse pensamento, esse desejo, essa palavra do presidente nacional do partido vai se manter. Se não se mantiver, aí é um outro momento de raciocínio para tomar alguma decisão. A mudança é uma quebra de acordo? Não, eu não vou dizer porque ele é um homem muito sério. Em tudo quanto é lugar você vê, falando no Marcos Pereira, deputado federal, a sua excelência é britânico. Então, quando ele diz, ele cumpre. Então, eu estou esperando essa historinha daqui, mimimi daqui, mimimi dali, eu não vou me ater a essas coisinhas pequenas. Eu quero ouvir se é que tem lá para me dizer, é do presidente nacional do Partido Republicano. Então, para o senhor não teve mudança ainda no partido? Nenhuma. Nem passou fora do boné e nem muito menos no sentido central do cérebro do prefeito de Teresina. Então, para o senhor, o partido ainda está sob o seu comando? Com certeza absoluta. Elivaldo Barbosa. Então vamos às perguntas, Elivaldo. Vamos lá. Pergunta número 1. Se for valer o entendimento entre Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e doutor Pessoa, o presidente do partido deveria ser quem? Pessoinha? João Pessoa, o Pessoinha. Pessoinha. Para o doutor Pessoa, é essa a realidade. Ele desconhece, como ele deixou bem claro, a mudança anunciada, amplamente divulgada, em que o Mainha é o novo presidente do Diretório Estadual do Republicanos. No entanto, quando o Mainha foi indicado presidente do Republicanos, estava lá Pessoinha. E Marcos Pereira. Ou seja, essa ideia que... Acho que o doutor Pessoa quer o seguinte, ele quer ouvir do próprio Marcos Pereira que a mudança aconteceu no Piauí. Para ele, não tem mudança alguma. Ele continua sendo digamos assim, o líder e o comandante do Republicanos no estado do Piauí. Ele desconhece já que não houve a mudança. Diretamente com ele, ele disse, olha, é como se fosse feita a mudança sem ele sequer ter sido comunicado, sem ele sequer ter sido consultado. Então, daí a irritação do prefeito, ele nem ter tratado desse assunto com o deputado Mainha. Ou seja, não existe nenhuma dificuldade, eu diria até assim, nenhuma questão pessoal do prefeito com o Mainha. Não é essa. A questão é política. Na política, o prefeito doutor Pessoa desconhece a mudança. Por quê? Porque ele foi, de certa forma, ignorado, né, desse processo de anúncio, enfim. Ele teve uma tratativa assim, muito mais ampla com o deputado Jadiel Alencar. E não com a decisão política que resultou na chegada de José Maia Filho Mainha para presidir o partido no estado. Bom, Pessoinha estava lá. Pergunto para você. Como é que é essa mudança de controle de partido? Porque a gente vê muito eleição de diretório isso, eleição de diretório aquilo, para definir os presidentes. Exatamente. Por que no Piauí não é assim? No Republicanos, por exemplo. Então, e o Pessoinha estava lá, ele é agora o presidente do Republicanos só em Teresina, não é mais no plano estadual. Então, ele estava, inclusive, na reunião que foi anunciado. Eu imagino o seguinte, olha, se o prefeito não estava lá, mas estava o filho, é como se o prefeito tivesse.
entende dessa maneira? Tem dificuldade nenhuma, né? Mas o prefeito entende que não. Ele não foi consultado, ele não está sabendo de nada, ele nem conversa com a Mainha, porque para ele essa mudança não existe. Mas como? Se o filho dele estava lá em Brasília, o João Pessoa, o Pessoinha, e acompanhou a mudança de comando em nível estadual. O problema, Joelson, que de fato dificulta, é porque aqui no Piauí, principalmente, eu acho que vale até para o Brasil, com raríssimas exceções, o diretório municipal é importante, mas ele não manda. Quem manda é o estadual e o nacional. O ponto. Agora vamos ao ponto central. O plano B, Elivaldo. Vamos admitir que não deu certo o Republicanos. Doutor Pessoa não terá o espaço dentro do Republicanos. Que passo ele pretende dar ao pódio? O que a gente comentava aqui era os partidos que já estão na base de Doutor Pessoa sendo construídos, como Avante, Democracia Cristã e tal. Mas são partidos minúsculos do ponto de vista da robustez política. Tempo de campanha. Não tem. Composição na Câmara. Quase zero. Não tem nada. Então, qual seria a saída? E olha, que essa saída não é só anúncio verbal, não. Eu vi, estava lá nesse passeio do Lindolfo Monteiro, o vereador Leonardo Eulálio. A saída seria o PL. E olha, se essa realmente for a saída, é 10 vezes melhor do que o Republicanos, porque o PL é o maior partido do Brasil. De fato, foi o que elegeu um grande número de deputados. 99. Embalados por Bolsonaro. Maior fundo partidário, maior fundo eleitoral, mais estrutura, tempo de TV, tudo. É o partido dos sonhos, hoje, para quem se afina politicamente e ideologicamente com o Partido Liberal. Então, esse é o entendimento. Bom, qual é o problema? É porque esse entendimento é só em nível de Teresina, porque no âmbito estadual, a direção do PL tem outro caminho. Qual é? Muito distante do Palácio da Cidade, sob o comando de Doutor Pessoa. É o caminho do Progressistas, PSDB e União Brasil, Silvio Mendes, Bárbara e essa aliança que está se formando do outro lado e do lado oposicionista. Então, quem que poderia ser decisivo nesse caminho seria o chamado manda-chuva geral do PL no plano nacional, Valdemar Costa Neto. Aí ele, olha só a situação. No Republicanos, o partido é comandado por um grupo ligado ao Palácio de Karnak. E no PL, o outro possível abrigo, é comandado por pessoas ligadas à oposição, Silvio Mendes, enfim, Luciano Nunes. É verdade. Complicada a situação de Doutor Pessoa, mas vamos acompanhando os desdobramentos. Ele próprio admite que não é simples, né, Elivaldo? É verdade, não é simples, vai exigir muita articulação, muita conversa, até que se clareie um pouco esse caminho que Doutor Pessoa está construindo para formar o seu palanque para 2024.